Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso último vídeo sobre ecossistemas brasileiros. Então a gente vai finalizar falando dos 4 últimos ecossistemas brasileiros nesse vídeo. Só que antes a gente vai conversar sobre uma questão que saiu na aula sobre a diferença entre biomas e ecossistemas, porque provavelmente vocês já ouviram também essa palavra bioma e tem a ver então com os ecossistemas, tá? Então vamos lá, qual que é a diferença, né? Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente tem o conceito de bioma e tem o conceito de ecossistema. A gente já conhecia o conceito de ecossistema, então agora a gente vai falar sobre o conceito de bioma, tá? Bioma é conceituado no mapa como um conjunto de vida animal, vegetal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos, identificáveis em escala regional. Então, uma abrangência aí da vegetação em uma escala de área regional, com condições geoclimáticas similares, parecidas, né? E história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria, tá? Então, vamos lá, o ecossistema. O ecossistema é o conjunto de elementos de um determinado ambiente, o conjunto de fatores não vivos, como solo, água, temperatura, como a gente já viu, e dos seres vivos, né, que interagem entre si e com esses fatores não vivos. Então, o bioma dá a impressão que é um conceito para relacionar as grandes áreas de um tipo de vegetação e também desses seres vivos que vivem dessa determinada área, tá? Então, e tudo isso relacionado às condições geoclimáticas. A gente está estudando os 6 principais, né? Os 6 principais biomas aqui do Brasil: a floresta amazônica ou Amazônia, o cerrado, que é mais na região central do Brasil, Pantanal, esse pequeno aqui, o Pampas também, que é um ecossistema pequeno, a Mata Atlântica, que vem aqui do estado do Rio Grande do Sul até os estados do Nordeste do Brasil, e a Caatinga, que pega aqui o Nordeste do Brasil, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na região do Nordeste, você tem 2 ecossistemas acontecendo, tá? Só que um está mais próximo aqui, a região da costa brasileira, do Oceano Atlântico. A Mata Atlântica é um ecossistema muito importante, porque possui uma grande biodiversidade, tá? Então, vamos lá, 311 espécies de répteis, de aves, 934, de peixes, 350, mamíferos, que são só endêmicos, só acontece ali na Mata Atlântica, 55. E fora os outros, né, que também pode acontecer em outros ecossistemas. E os anfíbios, 456 anfíbios. Como eu falei, é uma floresta, um ecossistema úmido, então pode abrigar muitos anfíbios aí, tá? E a flora, olha aqui, olha o número da flora, né, dos vegetais aí, 18.713. E que ocorrem só na Mata Atlântica, 10.211. Importante a gente saber que uma floresta é um ecossistema que abriga uma floresta exuberante e que nesse ecossistema chove bastante, né? Tem bastante umidade, porque também é um ecossistema que está presente em grandes altitudes, né? Onde esse ecossistema a gente encontra as bacias hidrográficas do Brasil. E esse ecossistema é muito importante para a manutenção e para a qualidade de água dessas bacias hidrográficas, tá? Então, o clima é quente, lógico que tem as variações desde lá dos estados do Nordeste até o estado do Rio Grande do Sul, mas geralmente quente e úmido, tá? E aí uns exemplos aí, uma floresta de Mata Atlântica, né? As árvores da Mata Atlântica, uma espécie de anfíbio, aqui o mico-leão dourado e uma orquídea, né, que gosta bastante, uma espécie que gosta bastante de umidade. O Pantanal é um ecossistema também muito importante, está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai e é uma planície, localizada numa planície inundável. O que é isso?
é um lugar plano, né, planície, a gente já viu lá em geografia, e que em determinada época do ano chove muito, então ele fica alagado, e isso é bem importante para as espécies que moram lá, que habitam esse ecossistema, tá? Como a gente já falou anteriormente, localizado nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Em determinada época do ano, a partir de novembro, começa então a subir o nível dos rios, provocando os alagamentos, tá? Aí a gente vai ver aqui um exemplo de uma cena, né, do Pantanal, e várias espécies de aves, né? A gente vê uma conhecida ali, a capivara, o cervo do Pantanal, a ave símbolo do Pantanal, que é o tuiuiu, né? E o colhereiro também, que tem esse bico achatado aqui na ponta. As espécies de peixes também são bem conhecidas, como o dourado e o pintado, tá? Então é um ecossistema muito importante e abriga uma diversidade muito grande. A famosa caatinga, né, que tem esse nome devido à sua vegetação determinada. A maior parte do ano é apresentada de maneira clara, então a mata branca. A caatinga, ela é um ecossistema, uma região semiárido que a gente fala, então ela sofre muito com seca, né? Então chove pouco ao longo do ano, muito pouco, e em alguns anos quase não se chove, em determinadas localidades quase não se chove, né? Então quando chove na caatinga, a caatinga fica com um aspecto mais verdinho, mas geralmente por não ter muitas chuvas ela apresenta essa coloração mais clara, tá? Pega todos os estados ali do Nordeste, né? A caatinga é bem importante também, porque também apresenta uma grande biodiversidade, com variedade de espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e abelhas também, tem bastante abelha, tá? Vegetação arbustiva com galhos retorcidos, presença de espécies com muitos espinhos, destaque dos cactos, como o mandacaru e o xique-xique, tá? Então, possui só de espécies endêmicas cerca de 327 espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem lá na Caatinga, tá? E o Pampas, por último, que é um ecossistema também muito importante, que só ocorre no estado do Rio Grande do Sul, que tem predominância de campos, então tem muita vegetação rasteira, mas também tem umas matas ciliares, matas de encostas, arbustos, e aí a biodiversidade também tem uma grande biodiversidade. E aí nessa imagem que apresenta algumas espécies que habitam o Pampas, a gente tem o gado, que não é uma espécie do Pampas, mas que é muito importante para o Pampas, para a relação econômica, né, do Rio Grande do Sul, já que tem campos, serve para uma área de pastagem, então o gado foi colocado lá para pastagem, tá? Importância dos biomas no Brasil e no mundo, né, que esses biomas, eles mantêm a vida no planeta, né? Você vê a floresta amazônica, que é responsável pelo clima do planeta, e mantém também os corpos da água, a Mata Atlântica, que mantém a qualidade de manutenção de 9 bacias hidrográficas, e os recursos que a gente tira dos ecossistemas, né? Que são bem importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a manutenção de todos os povos, né? Então, só que eu destaquei os povos indígenas, que os moradores já há muitos anos antes dos europeus desses ecossistemas, e vivem em equilíbrio, né, com esses ecossistemas. Então essa é a lição, né, da gente poder viver em equilíbrio com esses ecossistemas, que são muito importantes para a nossa vida. Atividades, vocês podem utilizar as atividades do caderno do aluno, depois vou passar orientações com a ajuda do livro didático. Importante a gente refletir sobre o estudo dos ecossistemas, resolver as atividades, tirando dúvida com os professores, no caso comigo no chat, pode ser o chat WhatsApp, Facebook e o chat do próprio centro de mídias também, tá? Buscar as informações quando precisarem, através da internet ou conversando com a professora, e assim que terminarem suas atividades, enviarem através de fotos, tá ok? Então, por enquanto é só. Até a próxima.